Ora, seja bem-vindo ao Dia D desta semana. O Dia D, como sabe, chama-se Dia D por uma razão. É Dia D de Victory ou de Victory, como você quiser. Ora, a pergunta que nós temos que fazer esta semana é: quando é que vamos ter o próximo Dia D na Europa? Ou, se quiser, será que desta vez a Europa acordou? É óbvio que estamos a falar da ameaça russa, tendo em conta aquilo que se passou na Ucrânia desde meados da semana passada. E, como sabe também, o Dia D é um programa criado aqui no canal Cor do Dinheiro para olhar para o país pelo lado direito. Temos um lote também de 4 comentadores, como sabe, que alternam aqui regularmente. Os desta semana são o João Marques de Almeida, à minha esquerda, e o Vasco Rato, à minha direita. E é precisamente por aí que vamos começar. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia e o que isso pode significar para o futuro da Europa. João, surpreendeu-te o início da guerra? Ou foste daqueles que acreditaste no Putin quando ele dizia nós não vamos invadir, até vamos retirar as forças? Não surpreendeu, porque, quer dizer, quando com mais de 100 mil tropas russas na fronteira com a Ucrânia, aquilo não eram só exercícios militares. Além disso, nós sabemos há muito tempo o que Putin pensa sobre a Ucrânia. Putin nunca escondeu isso. Para Putin, a Ucrânia não tem qualquer direito a ser um país soberano, não tem razão de existir. Para Putin, a Ucrânia faz parte da nação russa. Portanto, faz parte do Estado russo. Ele nunca escondeu isso. E tal como os mas ele, comunistas já pensavam assim na União Soviética. Mas Putin nunca esqueceu isso. Putin tem uma concepção imperial da Rússia, do Estado russo e do poder russo. Quando ele diz que foi uma tragédia geopolítica o colapso da União Soviética, ele não está a falar da ideologia comunista. O que ele está a falar é da dimensão imperial da União Soviética, sim, que era o que lhe interessava, não era a mesma imagem dos czares. Exatamente. Portanto, não é surpreendente, era uma questão de tempo. Putin julgou que havia aqui um momento de fraqueza ocidental. E havia. A retirada dos Estados Unidos do Afeganistão, já com esta administração Biden, no modo como foi feita. E o abandono da Crimeia? E o abandono da Crimeia? Mas isso já foi em 2014. Apesar de tudo, houve algumas sanções. Resolveu testar Biden e resolveu testar um novo governo alemão, ainda por cima com um partido, os Verdes, na coligação, que tem uma longa tradição pacifista. Sim. Portanto, a separação, a saída do Reino Unido da União Europeia, alguns sinais públicos de divergências entre europeus e americanos e algum enfraquecimento da NATO. Portanto, tudo isto levou Putin a considerar que se calhar era a altura certa para mostrar que tinha força e que podia conquistar a Ucrânia. Mas as coisas correram-lhe mal, ou estão-lhe a correr mal. E estão-lhe a correr mal porquê? Por duas razões. Em primeiro lugar, a estratégia militar. O tipo de guerra que Putin está a fazer tem que acabar rapidamente. Ou seja, ele concentrou-se em Kiev para procurar imediatamente derrubar o regime ucraniano. Sim. E ele precisava ter feito isto nos primeiros 2, 3 dias da guerra. Derrubava o regime, instalava um novo governo pró-russo, um governo semelhante ao da Bielorrússia, e depois esse novo governo é que iria pedir à Rússia apoio militar para pacificar o país. Agora, Putin, ao não conseguir fazer isto, levou a que houvesse uma reação muito mais forte europeia e ocidental, sobretudo europeia. Porque se a mudança de regime em Kiev tivesse sido rápida, de certo modo, eu não estou a dizer que os líderes europeus aqui seguiam esta linha hipócrita, mas de certo modo isso facilitava a vida aos governos europeus, porque estariam perante um facto consumado. Claro que iriam aplicar sanções à Rússia, claro que iriam afastar-se da Rússia, teríamos uma espécie de que se chama Guerra Fria 2.0, em que a fronteira era a Ucrânia, mas perdia-se a Ucrânia, mas simultaneamente evitavam-se males maiores. Mas Putin, ao não conseguir fazer isso, o que é que aconteceu? Os ucranianos apareceram em todas as televisões europeias como a resistir a um poder militar muito superior. O presidente ucraniano Zelensky tornou-se um símbolo da resistência ucraniana nos países europeus e depois, sobretudo a partir de sexta-feira, começaram imensas manifestações na Europa
nas cidades europeias, nas capitais de quase todos os países europeus. Ontem foi impressionante, houve manifestações nos Estados Unidos e na Austrália e no Canadá a favor da Ucrânia. Portanto, de repente, as populações ocidentais e, sobretudo, europeias, revoltam-se contra o que vem, para eles, na televisão, o que eles estão a ver na televisão é um ditador brutal ocupar um país sem qualquer razão, atacar militarmente o país sem qualquer razão, porque o cidadão comum não se está a preocupar com grandes questões geopolíticas, atacar um país que simplesmente quer ser uma democracia como os outros países europeus. Eles olham para os ucranianos como europeus como nós. Mas surpreendeu-te a resistência ucraniana? Surpreendeu-me a resistência ucraniana. Quer dizer, surpreendeu-me e não me surpreendeu. Surpreendeu-me porque realmente a Rússia tem... A diferença de poder militar entre a Rússia e a Ucrânia é enorme. Por isso mesmo. Mas nós sabíamos, os ucranianos são duros. E sabíamos que vão lutar. Que uma coisa é uma guerra de ocupação. Outra coisa é estarmos a defender as nossas terras, as nossas casas. Os ucranianos vão se defender até morrerem. Portanto, o Putin vai ter que matar muitos ucranianos para conseguir conquistar a Ucrânia e dominar a Ucrânia. E estas manifestações que existiram, mais a capacidade de resistência dos ucranianos, levou os governos europeus a mudarem. E é impressionante o que aconteceu na última semana, em termos de mudança de política dos governos europeus. Eu já vou a mudança de política, por isso é que eu falava se perguntava há bocado se era o dia D na Europa, mas deixa-me ir aqui ao Vasco para tentar perceber algumas coisas. Vasco, o que é que justifica que a Rússia não tenha conseguido impor o seu poderio militar na Ucrânia? Ou pelo menos em partes significativas da Ucrânia? Não conseguiu ainda. Sim, não conseguiu. Julgo que os próximos dias serão, desse ponto de vista, muito sangrentos, muito violentos. Mas eu já elaboro um bocadinho mais, mas deixa-me ir ao encontro aqui de uma coisa que o João disse. Eu acho surpreendente esta invasão na forma como foi feita. Porquê? Exatamente, porquê? Vamos lá ver. Putin tinha um conjunto de objetivos estratégicos, não é? Impedir o alargamento da NATO à Ucrânia, impedir que a Ucrânia entrasse na União Europeia, transformar a Ucrânia num Estado tampão que não ameaça, neutralização, finlandização da Ucrânia, quer dizer, conseguir a independência de Donetsk e Luhansk, portanto, das duas zonas independentistas, e tudo isso era possível se ele não tivesse invadido. E até era possível no primeiro dia, porque no primeiro dia ele reconhece a independência desses dois Estados, entre aspas, pseudo-Estados, e anuncia que irá enviar tropas de paz. Que, aliás, não é uma coisa nova, estão na Ossécia do Sul, estão na Transnistria. E, portanto, se ele tivesse parado aí, eu creio que nada disto dos últimos dias teria acontecido. As sanções, quer dizer, haveria algumas sanções, mas, portanto, conseguiria os objetivos estratégicos. O que é interessante nisto, interessante e absolutamente irracional, eu acho, tem que ver com uma coisa que ele disse quando anunciou a invasão. Ele falou em nazis, na desnazificação da Ucrânia. E as pessoas riram-se, tiveram essa reação, é interessante, mas há aqui um contexto. Porque e as pessoas disseram, mas o presidente Zelensky é judeu, isto é um absurdo. Não. Quando Putin fala em nazis, ele está a referir-se a nacionalistas ucranianos. Na Ucrânia, um dos grandes heróis, provavelmente o maior herói do nacionalismo moderno, é o Stefan Bandera, que foi acusado de colaborar com os nazis, uma série de coisas. Putin vê Zelensky e esta elite como os herdeiros políticos ideológicos. Mas ele vê ou quer passar para o mundo essa imagem? Eu acho que ele vê mesmo, porque a gente também convém não esquecer que a Segunda Guerra Mundial é a guerra patriótica russa, na concepção de Putin, mas é também a guerra contra o fascismo. Não é? E ele vê o regresso desse fascismo, desse nazismo, nisto. Quer dizer, é a narrativa dele. E, portanto, o que é aqui surpreendente isto é uma coisa como se fosse quase pessoal, não é? Ele está determinado a decapitar a liderança e imagino, a matar Zelensky. Deve haver... Por isso é que ele não podia acabar no que tu disseste no início, aquela estratégia limitada, não, que seria racional. Não, mas claro que podia. Se fosse racional, os objetivos seriam cumpridos
sabe-se lá o que é que... Teoricamente podia, mas como ele está tão irracional e assumiu claramente que quer mudar o regime na Ucrânia, só aquilo não lhe chegava. Sim, mas não deixa de ser irracional do ponto de vista de objetivos estratégicos a longo prazo. Claro que é. E, portanto, agora, quer dizer, eu acho que Putin está numa situação em que não tem saída, porque o Camilo dizia, os objetivos militares ainda não foram atingidos. Bem, mas poderão ser nos próximos tempos. Mas tu não achas que a capacidade de resistência da Ucrânia se pode manter por causa do fornecimento de armas exteriores? Não, quer dizer, acho que a capacidade de resistência pode manter-se, como aliás se manteve depois da Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, houve resistência. Mas em novembro, dezembro de 1943, quando a Alemanha e a União Soviética combateram em Kiev, destruíram a cidade toda. Portanto, Putin pode ganhar, pode tomar Kiev, quer dizer, Kiev, pelo menos o centro de Kiev, eu conheço Kiev bastante bem, aliás, por razões várias, não é difícil de tomar, se a gente estiver preparado a bombardear aquilo tudo, a destruir Mas é isso que até agora se tem estado a evitar nesta guerra. É isso que Putin tem estado a evitar, mas... Porque sabe das consequências que isso pode ter da opinião pública por isso mundial. por isso é que eu disse agora que ele não tem saída, portanto, ele aceita a situação e agora negociar qualquer coisa, ou ganha militarmente, faz esta decapitação do regime, mas o que implica a destruição, e não é só de Kiev, é de Lviv, são de várias cidades. Sim. E, portanto, estamos aqui num processo de escalada. E isto, por isso é que eu acho que as próximas 24, 48 horas são absolutamente cruciais. E essa escalada, durante esta noite, já se viu alguns sinais dessa escalada em que a destruição das cidades, ataque mísseis e uma série de coisas. Mas isto não é um bom sítio para estar. Agora, vamos ver o que é que acontece na dinâmica interna da Rússia, porque eu acho plausível que os generais não tivessem informado Putin das dificuldades de uma operação desta natureza. E tu achas que o comando militar russo, tu achas que o comando militar russo terá ficado indiferente à ideia de ponham já em prontidão as forças nucleares? Achas que o comando militar russo vai numa história destas? Acho que por enquanto está a ir, mas vamos lá ver, o comando militar russo são os rapazes, raparigas, poucas, mas são os rapazes, os boys and girls de Putin dos últimos 20 anos. Portanto, isto é a gente dele. Mas a imprensa internacional falava em divergências entre o comandante Gerasimov, o Chief of Staff das forças russas, e o próprio Putin. Sim, mas é natural que haja. Aliás, viu-se naquela gravação em que ele pede aos elementos o principal espião, não sei o que, viu-se, mas também se viu que todos têm medo dele. Todos têm medo dele. E, portanto, numa situação destas, eu creio que provavelmente não o informaram das dificuldades. Eu acho que o próprio Putin, nos últimas 24 horas, provavelmente fez uma pausa para reequacionar as coisas. Agora, essas dinâmicas dentro da elite, sobretudo da elite militar, podem ser muito difíceis para Putin. Vamos ver. Não é? João, antes de irmos à reação alemã e do resto da Europa, alguns espectadores questionaram nos últimos dias, aliás, vieram mesmo mensagens para mim perguntar, mas porquê é que há tanta gente a reclamar tantos pedaços de território? A pergunta era, a Crimeia, depois Luhansk, Donetsk. As pessoas ainda não percebem, porque também não era matéria acessível ao comum dos portugueses. A Ucrânia foi russificada ao longo dos últimos séculos. Primeiro pela Catarina a Grande, depois pelo Lenin, ou seja, há zonas da Ucrânia para onde foram transportados literalmente comunidades inteiras de russos. E isso criou uma espécie de uma comunidade russófona nessas zonas. Daí esta divisão e esta dificuldade em manter fronteiras. Para os portugueses, que é um país onde as fronteiras são relativamente estáveis, desde 1943, praticamente, é muito difícil entender a história da Europa Central, o modo como as fronteiras têm mudado. Fronteiras volúveis. Porque aquilo são territórios que pertenceram a impérios. Sim. Toda a história daquela parte da Europa é dominada pelo Império Russo, o Império Austro-Húngaro, o Império Otomano e o Império Alemão. E, portanto, todos estes países... E o polaco. Portanto, aqui há uma frase, eu lembro-me na altura que acabou a Guerra Fria, de uma pessoa de idade na Ucrânia
muita idade, dizer: eu nasci na Rússia, vivi grande parte da minha vida na União Soviética, vou morrer na Ucrânia e nunca mudei de casa. Não é? Isto é a história daqueles países. Agora, há um ponto interessante. É óbvio que haverá na Ucrânia populações russas, ou que falam russas, que são favoráveis a uma unificação com a Rússia. Mas também é verdade que há muitos russos na Ucrânia que não são favoráveis a essa unificação. Sim. E um dos pontos muito interessantes que apareceu nas televisões nos últimos dias é a população ucraniana de língua russa oferecer-se como voluntária para combater as tropas russas. Eles querem continuar havendo uma Ucrânia independente. Não querem estar sob o domínio de Moscou e de Putin. E esse é um ponto importante. Mas em relação ao que o Vasco também disse da racionalidade, eu acho que há aqui uma diferença importante. Putin, nós sempre soubemos que Putin não é uma pessoa razoável. Mas uma coisa é não ser razoável, outra coisa é ser irracional. Mas e eu acho que ele deu o irracional? salto de não ser razoável para ser irracional. Ou aquilo é mesmo doença? Porque eu recordo Não sei se é doença. Isso uma já não conferência sei. de imprensa em que ele deliberadamente diz que não gosta da Ucrânia. Exato. Não, ele não aceita a independência da Ucrânia. Quer dizer, e aqui Putin, por exemplo, tem hoje, aparentemente vão haver umas negociações de paz na fronteira entre a Bielorrússia e a Ucrânia, entre ucranianos e russos. Aqui Putin teria uma oportunidade para voltar a ter uma posição racional em relação aos ucranianos. Aparentemente, as informações é que o Zelensky e o governo ucraniano estão dispostos, em nome da paz, de evitar que a Rússia use esta força militar brutal que irá usar, estão dispostos a reconhecer a anexação da Crimeia, inclusivamente a independência de parte de Donbass e a neutralidade, não aderirem à NATO. Não aceitam não aderir à União Europeia. Pois, compreensivelmente. Agora, eu duvido que Putin aceite isto, porque para Putin isso seria uma derrota. Neste momento, para Putin, colocou-se numa situação tal que para Putin a vitória é uma mudança de regime na Ucrânia. Já tudo o que seja menos que isso é uma derrota para Putin. E isso é que é muito complicado, porque a grande questão é como é que Putin vai lidar com uma derrota. Ou seja, pode-se pôr a questão de outro modo, o que é que Putin está disposto a fazer para alcançar a vitória? João, eu tenho a certeza que em 1939 alguém deve ter feito a mesma pergunta que estás a fazer e Hitler acabou mal. Claro. Camilo, eu acho que esta guerra na Ucrânia que Putin iniciou é o princípio do fim do regime de Putin. E o princípio do fim de Putin. Não sei quanto tempo, Deus queira que sim. Não sei quanto tempo durará, mas usando a expressão inglesa, agora é mais uma questão de when than whether. Não é? É a minha opinião. Ele foi longe demais, ele cometeu aqui um grande erro. E isto leva-nos à reação do só acrescentar uma coisa que tu estás a dizer, eu acho que tens razão. Mas é o seguinte, imaginamos que Putin ganha, conquista Kiev, faz a mudança de regime. E depois? Porque, quer dizer, qualquer governo apoiado, patrocinado por Moscovo, será ilegítimo aos olhos da população. A sabotagem vai continuar, a resistência vai continuar, a comunidade internacional não reconhece o regime. Portanto, aquilo serve para quê? Vai ser um pesadelo para Putin. Vai ser um pesadelo. E as sanções vão continuar. E agora já são sanções duras. Sim, e isto leva-nos ao modo como os europeus reagiram. Sim. E é impressionante. Porque surpreendeu-te esta reação unificada e dura da Europa? Unificada não, mas dura surpreendeu-me. E surpreendeu-me por uma razão muito simples. Não só a Alemanha. Surpreendeu-me porque no início, antes de começar a guerra, Macron, os presidentes franceses têm sempre este síndrome gaulista, Macron quis mostrar que a França é mais do que é. E até foi a Moscou. Foi a Moscou. E correu mal. Correu mal. Falou ao telefone com Putin no domingo, no dia antes de Putin reconhecer a independência das repúblicas do Donbass. E, portanto, Macron foi humilhado. Mas eu não estava à espera da resposta dura. E vamos ver o que aconteceu na última semana. Quase toda a gente dizia que os alemães nunca iriam suspender o Nord Stream 2. Scholz suspendeu na terça-feira de manhã. Terça-feira de manhã. A guerra começou na quarta-feira. Na quinta-feira à noite houve um Conselho Europeu Extraordinário em Bruxelas, onde a União Europeia se recusou a incluir o SWIFT no pacote de sanções, no primeiro pacote de sanções. Agora já está. A recusa foi liderada pela Alemanha e pela Itália. Na sexta-feira, ao fim do dia, o governo francês disse que por eles não se opunham à inclusão do SWIFT no pacote de sanções. Pressão sobre a Alemanha. No sábado,
Draghi falou ao telefone com Zelensky e depois do telefonema anunciou que a Itália já era favorável à inclusão do SWIFT no pacote de sanções. No sábado ainda, a Alemanha mudou de posição. E SWIFT agora está no E em pacote cima de disto sanções. anuncia que vai fornecer armas à Ou seja, Ucrânia. coisas que toda a gente achava que não iam. Orçamento de defesa. E mais, mas exatamente, fornecimento de armas à Ucrânia. E ontem Scholz anunciou no Parlamento alemão que Vai 100 gastar mil 2% milhões do de PIB. euros para gastar para um pacote para renovar o exército alemão. a defesa alemã e que vai começar a gastar 2% do PIB em orçamentos de defesa todos os anos. Ou seja, uma coisa que os Estados Unidos, nomeadamente durante a presidência de Trump, fartaram-se de pedir aos alemães e os alemães disseram que não, neste momento Putin já conseguiu que os alemães Já dissessem perceberam a que sim. ameaça, não é? Exatamente, perceberam a ameaça. Mas isto são mudanças muito importantes. Portanto, nós vamos ter mudanças importantes na política de agora, defesa só uma alemã e na pergunta- política de defesa europeia. É aí que eu queria e chegar. mais, Tu achas e na que vamos- política de energia Aí da sem União dúvida, Europeia. aí sem dúvida. Mas tu achas que este impulso pode ser o início da política europeia comum de defesa? Eu acho que isto vai ser simultaneamente um reforço da dimensão europeia na NATO. Os europeus vão gastar mais na defesa, mas no contexto NATO. E também vai ser, ao mesmo tempo, obviamente, o reforço da política de defesa europeia. Acho que sim. Acho que vai haver um maior investimento na política de defesa europeia. Se eu E só, em perguntar- relação, só para terminar, em relação à política de energia da União Europeia, é muito interessante. Já lá vamos. Deixa-me primeiro ver a questão militar. Vasco, achas que isto é o início de uma política europeia de defesa comum? Não é o início, quer dizer, já há um início, há alguns anos, já se fala disto, já se tomaram algumas falar medidas, fala-se, mas- faz-se muito pouco. Sim, mas uma coisa assim bastante séria. Eu não sei, porque, vamos lá ver, os alemães também se comprometeram aos 2% da NATO na Cimeira de Gauss e não o fizeram. Sim, é verdade. Mas agora parece-me diferente. Não, a mim também me parece diferente, mas o ponto é, quer dizer, tivemos um conjunto de pessoas bem pensantes, pessoas muito inteligentes a dizer que Trump era uma besta, que não sabia nada de nada, mas neste caso pelo menos tinha razão, não é? Porque parte da razão que Putin avança é porque cheira fraqueza na Europa, não é? Tem a sensação Absolutamente, de fraqueza. absolutamente. E, portanto, se há 4 ou 5 anos atrás se tivessem cumprido esses compromissos de reforçar a defesa europeia, julgo que talvez não estaríamos nesta situação. Mas houve nos últimos anos também, vamos lá ver, uma discussão sobre como reforçar essa defesa, porque não foi há muito tempo que Macron dava uma entrevista à revista The Economist a dizer que a NATO estava morta. Aparentemente não está. Não está. Aparentemente não Mais está. depressa Macron deixará de ser presidente de França do que a NATO Isso, acabará. certeza Aliás, absoluta. isso foi outro favor Agora, que Putin fez, é que renovou a aliança. foi, e aquela conversa toda da autonomia estratégica francesa, tudo aquilo, o que pode acontecer, e eu digo pode porque, enfim, mas o que pode acontecer é a Europa perceber finalmente tem de fazer um investimento sério em defesa. Mas na NATO, no âmbito da NATO e em aliança com os Estados Unidos. Essa que era a grande questão nos últimos anos. E a senhora Angela Merkel, que foi durante anos, não é, a grande estadista europeia, não sei o quê, quer dizer, teve errado em tudo, teve errado nesta questão da defesa. Fez muitas coisas boas, falhou aqui na defesa e na energia. Não sei, falou na energia, falou na defesa, falhou nos refugiados, falhou em várias coisas, não é? Ela, Falhou sobretudo nas relações com a Rússia. nas relações com a Rússia, sim. foi absolutamente desastrosa. Portanto, que terá feito coisas positivas, seguramente, mas estas grandes questões estratégicas de construção europeia da relação euroatlântica, em larga medida esteve mal, quer dizer, e portanto parte da razão que a Europa está aqui hoje é por causa de Angela Merkel, convém não esquecer isto. Isto leva-nos à questão energética. E Putin dá a oportunidade a Scholz para reforçar a sua autoridade como chanceler alemão num governo de 3 partidos, que é a primeira vez na história alemã, mas e Scholz está a aproveitar essa oportunidade, vai reforçar a sua... Uma semana estava a oferecer capacetes. Exatamente, agora estão a oferecer mísseis. Portanto, ele vai reforçar a sua autoridade política na coligação e mesmo dentro do SPD. Ele vai se tornar de facto líder do SPD, que sabemos que provavelmente não é ele. E mais, e de repente, Merkel tornou-se
bem no passado. É uma pessoa do passado. Portanto, Scholz vai acabar com a sombra de Merkel sobre o poder político na Alemanha e vai matar Schröder no SPD e o legado de Schröder. Schröder foi o último chanceler do SPD e eu acho que é uma questão de tempo Está para ele ser sentado expulso. no board da Gazprom. E é uma questão de tempo para ele ser expulso do SPD. Voltamos à política energética. Que foi o erro completo que a Europa fez. O erro foi do Sr. Schröder, foi da Sra. Angela Merkel. Erros brutais. A Alemanha depende hoje em dia 50% do gás russo, a Itália depende de 46%, a Polónia 50%, e a União Europeia no total a Macedónia do 40%. Norte 100%, a Eslováquia 100%, a Finlândia 94%. Isto é um desastre europeu. Isto vai mudar. E, bom, mais uma vez é como na defesa. Aliás, eu aproveito para dizer que vamos pôr um gráfico exemplificativo desta Eu neste momento dependência. acredito que há uma determinação política para mudar. Mas ainda temos que ver a execução e a vontade política de ir até ao fim. Portanto, os dois grandes testes vão ser precisamente na defesa e na energia. Sim. Na defesa, o grande teste é gastar mais dinheiro, como disse o Vasco. Quer dizer, não vale a pena fazer mais... E não é só a Alemanha, escrever mais também. documentos e fazer mais declarações. O que é importante é gastar dinheiro em poder militar. Na energia, vamos ver agora... Camilo, tu tens toda a razão quando dizes que a Europa cometeu um grande erro. Eu dou apenas um exemplo. Em 2008, quando a Rússia invadiu a Geórgia, de 2008 para hoje, a Europa quase que duplicou a compra de gás à Rússia. Não aprenderam nada. Ia duplicar com o Nord Stream 2. Iria continuar com o Nord Stream 2. E mais, depois da Crimeia em 2014, ainda aumentaram a compra de gás à Rússia. Portanto, tudo isto foi um desastre. Como disse Vasco, Merkel tem muitas responsabilidades por esse desastre. E porquê é que isso aconteceu? Porque os governos cederam, nomeadamente o governo alemão, à aconteceu? agenda ultra-ambientalista? Não, por um lado, mas não só. Eu acho que Merkel acreditava genuinamente, tal como não foi só Merkel... Prendia Putin pela economia. Não, tal como a maioria da classe política alemã acreditava genuinamente que Putin, tal como na Guerra Fria, não iria usar o gás como uma arma política. Nós já não esquecemos, durante a Guerra Fria, a União Soviética vendia gás à Alemanha. Sim, à Alemanha Federal. O primeiro gasoduto transsiberiano é nos anos 80. Mas vendeu gás. E mesmo a União Soviética nunca usou o gás como uma questão geopolítica. Manteve sempre o gás fora do conflito da Guerra Fria. E os alemães acharam que Putin faria o mesmo. Erraram. Enganaram-se. Não leram a tese de doutoramento dele. Não, estou a falar a sério. Não é? Ele escreve uma tese de doutoramento na Universidade Estatal de Leningrado, São Petersburgo, onde que ele diz isso, que a Rússia terá de usar as suas commodities, não só o gás, como armas geopolíticas. Claro. Portanto, não era como se as pessoas não soubessem. As pessoas não queriam acreditar. Mas eu estou mais inclinado para esta tese. Eu, pessoalmente, acho que a senhora Merkel, com aquele defeito de muitos alemães, pensam que, envolvendo os países economicamente, que isto trava disparado. Sim, também. Mas quando estás a falar com um maluco ou com um doente, não travas nada. Eu acho que ele não é maluco nem necessariamente doente. maluco, ele tem uma racionalidade que é diferente da nossa. Muito diferente. Quer dizer, ele é um verdadeiro... Ele pensa como um estadista do século XIX, em que a dimensão geopolítica é a mais importante de todas. Exatamente. E como não é um democrata... não percebe as forças das democracias. Putin desvaloriza. Putin olha para as democracias e só vê as fraquezas, não vê as forças. Tocqueville disse um dia, de uma maneira famosa, eu vou acabar, na democracia na América, Tocqueville disse: perante ameaças externas, as democracias demoram a reagir, mas quando reagem, tornam-se forças imbatíveis. Não é? E eu acho que foi assim na Segunda Guerra Mundial e está a ser Putin assim. desvaloriza, não entende as democracias. Sim. Vasco. Não, há uma coisa, é que desde o final da Guerra Fria os europeus universalizaram um bocadinho a sua experiência. Os europeus pensavam que as normas europeias, que a democracia... Era o futuro da humanidade. Era o futuro da humanidade, etc. E isso é parcialmente responsável. Mas queria só fazer uma nota em relação à energia. Eu não estou tão convencido que se caminhará nesse sentido, João, por uma razão muito simples. Quando os consumidores, daqui a 6 meses, 1 ano, quando este entusiasmo à volta da resistência ucraniana e tiverem a pagar preços mais elevados. Exatamente. E tiverem de pagar os preços, vamos ver, quando a indústria tiver de encontrar outros meios e aumentarem os preços, diminuir as exportações, vamos ver. Não, é verdade. Não é? Eu acho que ainda podemos ver este governo alemão, com os verdes, a adiarem o fecho de centrais nucleares. Mas agora vamos meter mais um gráfico, além da parte da energia, vamos meter aí um gráfico que mostra o comportamento das economias polaca e ucraniana desde a entrada da Polónia na União Europeia. E é curioso, no fim do período soviético,
o PIB polaco e ucraniano estavam a par. Desde a entrada da Polónia, a Polónia disparou e a Ucrânia foi devagarinho a subir. Ou seja, é uma das razões pela qual Putin não quer um país Esse rico é ao o lado. grande receio de Putin. Ora bem. Mas nós não sabemos que a Ucrânia... Não, primeiro não sabemos se a Ucrânia... Se vai haver Ucrânia depois do fim desta guerra e se houver, que Ucrânia é que vai sair. Pode ser uma Ucrânia dividida. Sim. Mas eu estou convencido que Putin acelerou a adesão da Ucrânia à União Europeia. Eu também estou O convencido. que era quase impossível de acontecer, vai acontecer. Eu também A acho que NATO sim. não, mas a União Europeia vai acontecer. E essa é a principal ameaça para Putin, não é a Ucrânia estar na NATO. Pois, exatamente. Vasco, o que é que tu achas? Acho que vocês estão errados. Em relação à adesão da Ucrânia à Sim, União Europeia? sim, porque, vamos lá ver, imaginamos o seguinte cenário, não é? Temos a Ucrânia, mas a parte leste ocupada pela União Soviética, pela Rússia, independentistas, não sei o quê. Nunca se pode reconhecer, quer dizer, Kiev e os países europeus não podem reconhecer essa independência como legítima, porque o princípio aqui é das fronteiras como elas existiam. Trazer a Ucrânia dividida e ocupada pela Rússia, ou parcialmente ocupada pela Rússia, para a União Europeia não vai acontecer. Nem para a NATO. Para a NATO não. Para a União Europeia não, para a NATO seguramente não acontecerá. Para a NATO não. Para a União Para a Europeia não também sei. não, porque a União Europeia não é só uma comunidade económica, carrega garantias de segurança. Com certeza. Não é? E eu creio que, avaliando pelo passado, porque esta discussão já foi feita em relação à NATO. Mas agora há uma urgência, não é? Eu sei, Camilo, mas quando as coisas acentuarem e se começar a considerar o que é que significa o alargamento da União Europeia e da segurança de garantia inerente à União Europeia para aquelas fronteiras, eu acho que as pessoas vão pensar duas vezes. Mas tens o mesmo problema em Chipre, com a Grécia e a Turquia Temos, divididas. só que nesse caso houve uma luz verde dos dois O lados. ponto é simplesmente o seguinte. E o conflito de Chipre remota aos anos 70. Mas está congelado, não é exatamente o meu uma ponto coisa. é o seguinte. Não havia qualquer discussão sobre a possibilidade da Ucrânia entrar na União Europeia. Era uma questão que não existia. Era teórica. Foi-se dado um acordo comercial muito ambicioso. A Ucrânia tem acesso ao mercado único, que só o Reino Unido é que tem neste momento. Mas a questão vai se abrir. É só esse o ponto. Tu podes ter razão. Eu acho é quando isto tudo acalmar e quando se começar a pensar em cálculos a longo prazo estratégicos, talvez não estou a dizer haja... que entre inevitavelmente. Muito Aliás, bem. eu comecei por dizer, nem sei que se haverá a Ucrânia no fim disto tudo. Sim. Mas a Então, questão já se abriu. Vamos, como estamos muito próximo do final do programa, vamos para as reações internas em Portugal. Também querem tocar nisso? vocês? Queremos, claro. Então, Eu quero tocar nisso porque esta guerra é uma daquelas guerras em que se para as águas. sim, claramente. É daqueles Não momentos se fica a meio da políticos ponte. clarificadores. É. Aqui não há, exatamente, não há pontes. Não Nem se se, fica a pode meio. sentar em cima Ou do se muro. é ou não se é. Ou se está de um lado do muro ou se está do outro lado do muro. Sim. Como, aliás, mostraram as manifestações das populações europeias Exatamente. nas ruas das cidades europeias. Esta guerra é entre uma ditadura brutal e uma democracia. E o que nós verificámos em Portugal foi que há um partido que abertamente apoia a ditadura, o Partido Comunista Português. Há outro partido, o Bloco de Esquerda, que tem uma posição muito ambígua, mas que, se formos olhar para a prática, no fundo, fica mais do lado da Rússia do que do lado. Porque quando o Bloco de Esquerda põe os Estados Unidos e a Rússia no mesmo plano, e quando recusa a existência da NATO, está a defender uma ditadura, porque a NATO, esta crise também mostra, é fundamental para se defender as democracias contra as ditaduras. Sim. Portanto, o Bloco, quando é contra a NATO, está implicitamente a apoiar a ditadura. Não é? E depois todos os outros partidos, PS, PSD, Iniciativa Liberal, CDS, Chega, estiveram claramente ao lado da Ucrânia, da União Europeia e da NATO contra a ditadura de Putin. E porquê é que isto é muito relevante? Porque em Portugal, nos últimos anos, vivemos nesta fantasia que começou em 2015 com António Costa, quando disse que ele iria derrubar o muro entre o PS, o PCP e o Bloco. Viu-se agora. Exatamente. E continua a fantasia ao querer erguer-se um muro à direita entre o Chega e os outros partidos de direita. Sim. Esta crise, esta semana mostrou que está completamente errado. Esteve errado António Costa e o António Costa, líder do PS e primeiro-ministro, tem que perceber o muro que existia entre o PS, o PCP e o Bloco, que continua exatamente no mesmo sítio. Foi o que esta guerra demonstrou.
E, em segundo lugar, não há razão nenhuma para erguer um muro com o Chega. O Chega é um partido democrático que, no momento de definição, está ao lado das democracias contra a ditadura de Putin. E eu acho lamentável que pessoas à direita, não é à esquerda, porque a esquerda faz o seu jogo político, claro, à direita contribuam para a diabolização do Chega. E eu não percebo porque é que continuam a contribuir. E esse é que é o ponto. Porquê é que continuam a existir pessoas à direita que têm uma grande compreensão em relação ao Bloco e ao PCP e em relação ao Chega não têm compreensão nenhuma? Esta guerra abriu a possibilidade para todos os partidos de direita, para as direitas, integrarem o Chega, aproximarem-se do Chega, em vez de procurar radicalizar. Ora, há muitos à direita que têm o objetivo oposto, que é continuar a radicalizar o Chega. Porquê? Porque é que há pessoas à direita que estão disponíveis a fazer o jogo da esquerda em relação ao Chega? Uma estupidez. Vasco, mesma questão. Eu partilho muito disto que o João acabou de dizer. Eu queria centrar os meus comentários no PSD. E no tweet? Nos tweets, em vários tweets. Quer dizer, o PSD, o João disse, o PSD inequivocamente estava ao lado da Ucrânia. Sim, mas o Dr. Rui Rio, a certa altura, logo no início, disse vamos ter cuidado, temos de pensar muito bem nestas coisas, porque isto tem consequências e tal, não sei o quê. Não, antes de impor mais sanções, atenção que isto pode afetar a Europa. O Dr. Rio acha que Merkel ainda é a chanceler alemã. Exato, ainda acha, com certeza, deve ser essa influência alemã, se calhar até falou com ela em alemão, ao telefone, não sei quantos. Mas teve uma postura, quer dizer, enfim. Depois disse, afinal de contas, vamos lá então avançar para as sanções, não sei o quê. Mas eu queria centrar os meus comentários noutra pessoa, que não é o Dr. Rio, é o secretário-geral adjunto, Hugo Carneiro, que foi para o Twitter dizer o seguinte, e passo a ler. As sanções económicas deviam estender-se aos países que estão a apoiar a Rússia militarmente ou a partir dos seus territórios. Depois diz o seguinte, esta pérola, a NATO devia intervir para garantir a integridade do Estado ucraniano e atendendo à ameaça lançada aos países europeus e aos civis na Ucrânia. Quer dizer, em português, enfim, não está muito bem escrito, mas a NATO intervir como? Militarmente, exatamente o que é que isto quer dizer? Como é que a NATO intervém? É falta de conhecimento da matéria. Não, mas é esse o ponto. Quer dizer, é uma ignorância profunda sobre os dossiês, sobre a complexidade destas coisas, do presidente do PSD, de um secretário-geral adjunto, e tudo isto é uma vergonha. Quer dizer, quando se dizia, deixem lá estar o Dr. Rio mais um ano que ele não fará nada, não sei o quê. Não está a fazer coisas. Quer dizer, eu não estou a ver outra liderança do PSD com este tipo de posicionamento absurdo, ignorante. Isto é uma vergonha. É uma vergonha absoluta. Ele devia ir para casa hoje. Mas, só para terminar, eu concordo absolutamente com o Vasco disse o PSD, mas neste momento o PSD, infelizmente, não existe, porque como não tem líder, não existe. Quer dizer, não existe, lamento. Pode ser isso. Mas para mim, à direita, a principal questão que esta crise motiva é que há aqui uma grande oportunidade para reconhecer que há pluralismo hoje em dia na direita em Portugal. Há pluralismo, mas pluralismo não é o mesmo que divisões ideológicas profundas, nem muros. Portanto, vamos aceitar o pluralismo da direita, partidos com agendas diferentes, mas a direita em Portugal não se divide entre partidos democratas e partidos antidemocratas. São todos democratas. Posso fazer uma coisa e referir uma coisa que o governo, os responsáveis neste governo do Partido Socialista, seguiram um caminho certo. Acho que é verdade. Aliás, agora, é de salientar a firmeza com que António Costa e outros responsáveis do Partido Socialista se referiram a esta Agora, ainda em relação ao Chega, e isto também vamos ver, é um teste ao PS. O PS já anunciou, e muita gente diz que é inaceitável haver um vice-presidente da Assembleia da República do Chega. O Chega vai apresentar o Diogo Pacheco de Amorim como candidato. Agora vamos imaginar, eu acho que era isto que o Chega deveria fazer, que o Chega, no primeiro dia do novo Parlamento, vai colocar uma moção para se fazer uma votação no Parlamento quem é que apoia a democracia da Ucrânia contra a ditadura da Rússia. O Chega vai apoiar. Qual é a legitimidade do Parlamento recusar uma vice-presidência a um militante de um partido democrata que apoia a Ucrânia, quando acabou de ter um vice-presidente de um partido comunista que apoia um ditador como Putin? É verdade. Pronto, fica aqui feito o desafio. Olha, está aqui uma ideia para o Chega, lançada pelo João Marcos de Almeida.
Chegamos ao final do programa de hoje, praticamente ou quase todo ele sobre o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Nós voltamos na semana passada. Eu aproveito para agradecer ao João e ao Vasco, aliás, foi uma excelente aula de história e também de estratégia. Nós voltaremos a ver-nos na próxima segunda-feira. Para o final, fica o pedido sempre. É colocar um gosto e fazer partilha nas redes sociais. Eu escuso dizer porquê, não é? Aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Obrigado e até à próxima semana.